boa tarde. Eu já cheguei dirigindo por hoje, hein? Tô dirigindo. Cuidado, Tá vendo que eu tô brincando de dirigir? vai bater, Chegou queimando a largada, passou no sinal amarelo. Já entrei no amarelo que eu vi. Foi? Quase. Fui multada. Será? Talvez. Quando passa no amarelo, a gente sempre fica naquela dúvida, né? É, porque será que a multa vem? Será que não vem? Você sabe que o ideal é não passar. As identificaram o amarelo por prática. Falou, já sei, pai. Verde é você vai, o vermelho você para, o amarelo você corre porque Ou vai... seja, o que essas meninas estão vendo, hein, com esse papai no volante? A mamãe dirigindo. Eu entrei no clima. Eu entrei já no clima, nós já estamos no clima do tema do programa de hoje. Vamos falar sobre o medo de mulheres no volante, medo de dirigir. Será que é o seu caso? Eu já começo dizendo que eu comecei a dirigir tarde, por preguiça mesmo, por protelar. Mas a melhor coisa da vida é aprender a dirigir. Por intervenção divina também. Eu Deus tem também planos. salvei a vida de algumas pessoas não dirigindo. Não, e assim, ó, tem algumas frases que a gente sempre ouve, né? Mulher no volante, perigo constante. Verdade. A mulher não tira habilitação, tira porte de arma. Já ouvi essa também. É, mas por que será que o seguro é mais barato para nós? Pois é, Porque né? nós damos menos prejuízo. Quando eu falei pra minha esposa do programa de hoje, ela falou, ó, fala de mim, viu? Porque eu bati uma vez, ela bateram nela uma vez, né? Enquanto eu deixo quieto. Deixo quieto. Tem muita coisa para falar sobre isso, porque nós estamos falando mais do que carro. É verdade. É, Muito tem bem. bastante coisa aí. Então, olha, o nosso convidado de hoje, ele é piloto e instrutor de trânsito. Então, quando ele me disse que era piloto, já pensei, menino, por que eu não fiz aula com ele? E mais, ele vai nos ajudar hoje a pensar sobre o medo, porque ele me disse que também sentiu medo antes de começar a dirigir. É o Felipe Fernandes. Boa tarde para você, Felipe. Obrigada de estar aqui, tá? Obrigada, muito obrigada. A gente conversa daqui a pouquinho, então, com o Felipe Fernandes. O que nós temos mais por hoje? E tem muita coisa boa ainda. Tem o nosso hashtag de sempre, né? Hashtag. E aí, nosso amigo Lucas, né? Ele passa o tempo aí fuçando, caçando, colocando e traz umas coisas legais. Ele parcela também as notícias e hoje... Tem umas que ele deixa para dar uma parte da notícia e a outra... E a outra ele segura e tal, mas depois ele se arrepende e traz. Mas é sempre muito bom, Lucas, ter você aqui na hashtag. Eu vou gerando expectativa, só aquela, será que vai falar? Não, vai gerando expectativa, né? É o entretenimento. Mas, pessoal, boa tarde pra você, boa tarde pra vocês também, meus amigos. Hoje, dia de novidade, vim aqui com uma conversa com Jefferson Pilar. Ele teve lançando um novo trabalho, você acompanha, escuta as músicas, gosta bastante. Tem novidade chegando, a gente vai estar sabendo de tudo isso, ele vai estar aqui juntinho comigo pra gente poder conversar e saber que história é essa, tá certo? Mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Tá certo, seu Lucas. E temos mais no programa de hoje, Abinal. Temos. Sabe o que? O último episódio do quadro Entre Vizinhos. As brigas de vizinhos, negócio de vizinho, menino. Vamos resolver os negócios do vizinho? E o que mais que nós temos hoje? Tem mais, hein? Tem mais. Você vai conhecer a história aqui de uma mulher que dirige um transporte público em Curitiba. E eu já vi várias mulheres dirigindo caminhão, ônibus... E olha, perfeitamente. Você sabia que a primeira mulher a dirigir aqui no Meteu um Vale susto. do Paraíba, é isso mesmo, foi a Dona Maria, a líder dos sim. Desbravadores. Ela tem 93 anos, alguma Até coisa esse assim. dia tava com a combizinha Ela dela. dirige. Maria, beijo, meu amor. Eu errei tua idade? É 90 e alguma coisa, né, amiga? É. Enfim, ela assiste a gente, 93, mulher 4. maravilhosa. Beijo. O Ou que você mais? errou por muito pouco, ou você errou por Não, muito, eu errei porque você muito, falou não. 93. E o que mais tem uma história aí de casamento? Um Tem quadro as novo? etapas do matrimônio. Eita! Muito importante isso, muito importante a gente falar Então sobre tem isso. tem despedida e tem estreia no programa de hoje. Tem muita coisa boa e nós já esperamos você. É um rápido intervalinho só para dar tempo de a gente sentar bem bonitinho e te espera. Estava aqui lembrando o sobrenome da Maria, essa senhora que eu acabei de falar dela, a primeira mulher a dirigir aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, é Maria de Souza. Ela é líder dos Desbravadores na região, um dos clubes mais conhecidos Verdade. do Brasil, Luzeiros do Mais de Vale. 40 anos, se me não falha a memória, o clube. Claro, muito mais. E é só uma homenagem a essa mulher que, ó, de volante, entende muito. Um beijo, Maria, outra vez para você. E tem pergunta do dia? Não. Tem sim, para você interagir e participar com a gente. Ó, o assunto de hoje é mulher e direção, viu? Mulher no volante. É nóis. E vamos falar o seguinte, ó. Para você já mandar pra gente, você se sente limitado por não dirigir? Aí é para você, mulher, você homem, mas especialmente para as mulheres. Se sente um pouco limitado por não dirigir? Tem vontade de tirar sua habilitação também, mas às vezes tem medo. E agora? Responde pra gente aí, conta pra gente através do nosso WhatsApp 129-8315
0249. Ou abre a câmera do celular aí, aponta para esse QR Code aqui bem no cantinho, ó, esse quadradinho ali com um monte de rabisquinho, aí pronto. Você já vai entrar no link e vai lá para o nosso WhatsApp e manda aí a sua interação, tá bom? Manda aí. E se quiser mandar foto do carrinho que dirige também, é legal quando tem fotos também, né, Darley? A gente vê onde estão os nossos telespectadores aí no Esperamos dia a dia. você, viu? Queremos saber aí de você, contando pra gente do que te acontece no volante. E que mais, Aleixo? A gente vai conversar e vai fazer várias perguntas, né? Eu tô com uma lista aqui, imagino que o Abinal também, né? Opa! Listas até sobre perguntas sobre sons e coisas desse tipo aqui, mas eu quero receber o nosso convidado de hoje, o Felipe Fernandes, que seja muito bem-vindo, viu, Felipe? Um prazer. Ele é fundador do Dirigir a Liberdade. Exatamente. Chega aqui para perto, esse é seu espaço, fique muito à vontade aqui no Entre Família. Olha, o Felipe Fernando, ele é fundador da marca Dirigir é Liberdade. Professor Felipe Fernandes também é especialista em direção segura e mais de 10 anos já trabalhando, ajudando pessoas que sentem medo de dirigir, além de ser piloto também, né? Exatamente. Bem-vindo, viu? Obrigado, muito obrigado. Esse é um tema muito importante que muda a vida das pessoas. Eu achei interessante, como eu disse inicialmente, que você disse que também sentiu medo. Qual era o seu medo? Eu tinha vários medos, principalmente de situações, porque quando a gente não recebe as orientações sobre o trânsito da vida real, a gente até consegue se sair bem nas aulas com o instrutor do lado, porque ele fala, vai mais para cá, vai mais para lá. Mas quando a gente conquista a CNH e se vê sozinho no carro, sem ninguém para te direcionar, a gente sente medo de deixar o carro morrer na subida, medo do julgamento, levar buzinada, ser xingado, não ter certeza se o seu carro passa em determinado espaço, passar aquela vergonha na hora de manobrar de ré entre dois carros. Às vezes fica o vizinho olhando atrás da cortina, olhando você colocar o carro na garagem. Então, todas essas situações vão fazendo o emocional ser abalado e o medo, a ansiedade vai aumentando. Então, tem várias técnicas e macetes para superar tudo isso e viver dirigindo, que é muito bom. Legal. E a gente não consegue escapar. A gente vive num mundo onde você está se relacionando com o transporte o tempo todo. Nossa vida está organizada por isso, né? A vida de quem não dirige é completamente diferente, não é? Fica dependente, né? Muito, muito, muito. Pode até optar em não dirigir. Ah, não quero, vou chamar um Uber, um táxi, alguma coisa do gênero. Mas havendo necessidade, não sabendo dirigir, é uma limitação importante, né? Te deixa em desvantagem, digamos. E conforme o Felipe falou, existe uma agregação de valor. Tem coisas que a gente pode errar na rua. Mas, por exemplo, a gente sente vergonha de errar uma manobra. Ou, se estiver estacionando ali, vai aparecer uma plateia, esperando que alguma coisa... Não. E você é sempre desclassificado, né? Quer que eu estacione para você? Não, mas isso acontece com vocês, homens? Porque eu pensava que isso era para as mulheres, assim. É um teste de Dirigindo, masculinidade. não sabe praticamente. manobrar. E outra coisa que eu já vi em vários carros já é adesivo colado, recém-habilitado. Então, já para a pessoa já saber, né, que tem um recém-habilitado, ou seja, pode ter alguns errinhos, algumas Eu coisas acho ali. justo. Eu deveria Legal, ter feito interessante. isso. Porque tudo que Quem você vai falou, mais com né, Felipe? cautela, mais com cuidado. A gente tem medo do julgamento lá de trás. Eu ia bem devagar, vindo aqui para Novo Tempo. Aí, quando eu olhava no retrovisor, Aquela tinha um monte fila. de carro. Falei, moço, como é que eu faço? Aí uma eu carreata, acelerava. né? Agora, até, Felipe, conta pra gente um pouquinho sobre essa questão, né? Por que tem geralmente vem essa questão para as mulheres, né? Mulher no volante, como é que é? Cuidado constante, Ou alguma perigo coisa assim, constante. ou perigo constante, né? Por que se tem isso em mente hoje em dia? As mulheres, por você, né? Que além de ser piloto, como a Dali comentou aqui, também é instrutor. Como que você vê aí no seu dia a dia o porquê dessas frases? Nós ouvimos muitas mentiras relacionadas ao trânsito e à direção. E, geralmente, quem aponta o dedo tem que olhar para si para ver se aquilo realmente é verdade. E quando a gente vai analisar os fatos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, mais de 90% dos acidentes fatais, quem estava dirigindo? Os homens, ou seja, quase 100% desses acidentes são provocados por homens. E aí tem um dado mais triste ainda, que quando a gente analisa
quem estava no banco do passageiro e foi vítima, a maioria é mulher. Então, ou seja, o homem, além de ele se matar no trânsito, ele tira a vida dos passageiros, das mulheres e das crianças. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque, claro que existem homens excelentes motoristas, mas todos nós precisamos se aperfeiçoar, porque às vezes a gente se aperfeiçoa na nossa profissão para ganhar mais, mas a gente esquece de se aperfeiçoar para dirigir, onde envolve vidas. Então, uma sugestão para os homens, né? Sempre evolua, sempre se aperfeiçoe, porque a gente nunca pode achar que sabe tudo. Mesmo que você seja um bom motorista, sempre há espaço para melhorar. E a mulher, ela tem que saber que ela é capaz e que ela pode sim, deve dirigir. E se ela estiver dirigindo, o filho está mais seguro, ela está mais segura, a família inteira. E o trânsito também é melhor com a mulher no volante. Eu até estava dando uma olhadinha aqui, segundo o próprio Senatran, né, do Brasil, diz que 35,48% são mulheres, né, habilitadas. 48% de quê? De acidente? Não, de mulheres habilitadas. Habilitadas, perdão. Isso, mulheres habilitadas contra aí 64%, né, dos homens no Brasil hoje. Um número pequeno, né, das mulheres habilitadas. Em São Paulo mas é um número crescente e interessante. Inclusive, a gente tem mulheres habilitadas a nível profissional. Sim. Que é o caso da Edneia, que a gente está... Vem pra cá, Edneia, ela é motorista de ônibus em Curitiba, uma mega capital. Boa tarde, querida. Tudo bem? Pibit. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, meu amor? Como foi o começo da sua carreira como motorista? Sofreu algum preconceito, medos? Conta pra gente. Medo a gente tem, né? Sempre tem, mas a gente tem que superar, né? Aham. Mas como você começou? Como é que você se viu enquanto profissional no trânsito? No começo dá um medinho. Dá um medinho. Mas depois a gente vai pegando jeito, né? Vai acostumando, vai aprendendo no dia a dia, né? Mas um dia você decidiu ser motorista. O que te levou a ser motorista profissional? Eu sempre gostei de dirigir, sabe? Então, começou aí, né? Daí, tipo, sempre foi. Tanto que a minha primeira habilitação eu reprovei várias vezes, né? Aí, depois foi consequências. Aí, entrei no transporte público, gostei, eu era cobradora, daí depois veio a função acabar, daí eu resolvi tomar a decisão de mudar minha categoria, e ir atrás do sonho que eu sempre tive, que era dirigir. Que legal. É interessante, né? Porque é uma questão de pensamento, de se ver na função, não tem nenhum impedimento biológico, né? Não. Existe uma construção de um pensamento e aí inclusive aquilo que o Felipe falou, né? Os homens provocam mais acidentes porque eles pensam de uma forma diferente, né? Essa ousadia, né? Essa cultura, essa forma de pensar. Essa agressividade é uma forma de pensar que gera a morte. Mas aí a gente tem também esse toque, né? De alguém que está abrindo caminhos. É interessante, né, Edneia? Como que você encara, não sei se essa circunstância acontece com você, de outras mulheres te verem numa função que é culturalmente colocada por um homem, né? Você sente isso quando as pessoas se sentem incentivadas ao te ver lá? Sim, acontece, passageiros vêm falar que se sente orgulhoso, a gente representando ela, sabe? É nessa questão, assim, que muitos vêm dar parabéns, tudo assim, sabe? Que você está num lugar representando as mulheres que em poucos lugares elas estão, e ainda mais numa profissão que a maioria é de homem, né? Legal. Inclusive, a gente tem algumas fotos ali dela dirigindo. Vai trazer para você acompanhar um pouquinho. Olha cadê? só, Toda cheia poderosa. De estilo, né? Que legal. E interessante que, bom, a gente sabe todo o cuidado, né, que tem que ter. Você está conduzindo várias vidas ali, né, dirigindo um ônibus, está conduzindo várias vidas. E uma grande cidade igual Curitiba, né? A gente até comentou aqui. Tem um vídeo também, Tem né? vídeo também? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha no vídeo também. Para ver se justamente mostra ali nas ruas de Curitiba. Eu estou achando que ela está mais tímida de falar com a gente aqui na TV do que dirigindo. Olha lá, olha lá! Menina, que linda! Parabéns. Inspira mesmo, viu? Inspira. Gostei. Obrigada. Lindeza. Já são quantos anos dirigindo como profissional
em Curitiba? Vai fazer 10 meses. 10 meses? Olha! E já nessa pose toda? O que você diz para as mulheres, amiga, que tem medo de dirigir, que tem medo de um volante? Você deve, como você disse, sentiu algum medo aqui e acolá, mas motiva aí as mulheres que veem você vencendo e se tornando profissional, é o ganha-pão, é o sustento da sua família, com tanto esmero da sua parte, e assim, meus parabéns. Deixa aí a sua mensagem de incentivo às mulheres. Ah, sim, se você tem um sonho, se você acredita nele, vai atrás, que você consegue. Eu tenho isso comigo. E, em primeiro lugar, coloque Deus na frente e lute por ele e vai. E vai que o resto é só consequências. Depois vem os frutos no final, sabe? Uhum. Se sente medo, vai com medo mesmo, né? Mas vai... Coloca Deus na frente e o medo ele vai ficando para trás. Muito bem. Um beijo. Amei você e sua participação. Deus te abençoe. Amém. Você também. Obrigada. Obrigada. Você sabe que, ouvindo a falar, também me veio à mente que muitas outras mulheres reforçam preconceito com outras mulheres dirigindo. Uma vez, porque eu sou mortal, eu fiz uma manobra que não foi das mais bonita. E aí o carro veio aqui à minha direita e quem olhou assim, estava no banco do carona, foi a mulher que estava no banco do carona e ela falou alto, é uma mulher. Eles vinham certamente discutindo no carro se quem estava dirigindo à frente era uma mulher. Então ela conferiu, é uma mulher. E eu disse, mulher, tu tá, em vez de me ajudar, tu tá me acusando. Nesse ponto eu concordo com ela. Você fica quieta aí. Olhando pra você, eu falo assim, é uma mulher? Ela falou. Se tem alguma coisa a ver com você dirigindo... Claro que assim, o tom da voz dizia outra coisa, né? E aí, outra vez eu estava num voo e foi anunciado que o piloto era uma mulher. Quem estava aqui do meu lado, uma senhora, ela falou assim, ai meu Deus, e já que a gente chega ao final... Puxa vida, gente, e o resto aplaudiu, Cadê o assim, aí incentivo? muita gente aplaudiu também. Mas aquela senhora, eu fiquei, vai-te menina, que coisa esquisita, você não apoia, né? Não tem muito disso também? Não sei se você já percebeu, já que trabalha tanto com o emocional de quem tem medo. Por todos os lados, a gente vê ataques. E, às vezes, os ataques acontecem com as pessoas mais próximas. Também. Que têm um peso maior. Né? Porque quando alguém fala algo pra gente que a gente não conhece, na rua, alguém fala, você não vai conseguir, você não vai dar certo. Você não conhece a pessoa e fala, a pessoa tá maluca. Agora, quando o marido fala, um filho fala, um amigo fala, isso é muito mais poderoso. E a gente também precisa saber lidar com isso, né? Qual o poder que eu estou dando para determinada pessoa, mesmo que seja da minha família, para ela acabar com o meu dia. Porque às vezes a pessoa fala, dirigindo é para você, já passou da idade. É duro ouvir isso, né? Machuca. E está totalmente incorreto. Mas qual o poder que essas palavras têm sobre mim? A gente tem que saber lidar com isso também e evitar o ambiente tóxico, né? Tentar estar em um ambiente com pessoas que te apoiem, com pessoas que te ajudem, te incentivem. Isso é muito importante. A gente criou, inclusive, um grupo com pessoas justamente para isso. Porque você está do lado de uma pessoa que superou, está te falando, olha, faz isso, eu também passei por essa dificuldade, superei. Muda totalmente o cenário. Eu acho que esse peso, ele vem muito em cima das mulheres, até ela bem trouxe ali, né, que reprovou algumas vezes, né, para poder passar. A mãe de um amigo meu também reprovou 4 vezes, mas não desistiu. E aí vem aquele peso, né, tipo, não, eu sou mulher, eu tenho que... não sei, o que se passa às vezes na mente... Isso é uma construção colonial brasileira. Então, esse peso que cai sobre ela está sendo construído há séculos. Historicamente se compreendeu que existem espaços fechados. Existe algo que é espaço, dentro daquele espaço ele é masculino. Alguns espaços não são. Agora, por exemplo, os meninos são incentivados a jogar, foram por muito tempo incentivados a jogar bola desde a infância. Quando você joga um esporte de quadra, a sua compreensão de espaços, obviamente, vai se desenvolver muito. Você está de costas para o gol, está de costas para a cesta, está jogando. E essa construção espacial, essa percepção espacial vai aparecer em todas as áreas da vida. Não é biológico, não é a mulher. É que alguém te educou e essa educação vai aparecer em algum momento da sua vida porque o cérebro é plástico. Aqui no Brasil você tem, por exemplo, nos casarões, espaços de portas gigantescas. Você pega um casarão colonial, você vai perceber espaços gigantescos. Quando você vê oficinas, as portas são estreitas.
quem está com vestidão não vai passar por ali. É muito grande essa construção, você não pode. Outro dia no outro programa nós falamos sobre a cozinha. A cozinha de cozinha para espaço gourmet é uma diferença. Os homens estão no espaço gourmet, eles não estão na cozinha. Porque é uma ideia que vai... Quando a gente olha para essa mulher, por exemplo, a Edna, ela é uma heroína, porque ela está abrindo possibilidades. Alguém olha, viu, falou assim, opa, não há um impeditivo maior do que a minha vontade sobre isso. Mas alguém que vai à frente vai tomar a pancada primeiro, né? Quando dizemos tudo isso, né, de uma construção, cabe a nós uma reflexão de quebrarmos essa Exatamente. construção. Então, esse medo, ele é seu ou foi gerado? Gostei quando o Felipe falou, sobre essas críticas que vêm dos mais próximos. Quantas vezes tem alguém... Não é assim, não passa marcha. Um marido, às vezes, grosseiro, às vezes outros da família, grosseiros. E o outro vai ficando sob tensão. Ele está sempre sendo observado por aquele que nunca o incentiva, mas o critica. Então, obviamente, se alguém que já tem lá outros temores, o medo do julgamento de quem está do teu lado, no banco do carona, vai te deixar fora de si. Então, assim, vai errar. Então, eu vou aqui fazer um apelo. Meu amigo, você já tem 39 anos, 300 anos que dirige, ela está começando agora, seja paciente. Às vezes não é o que você fala, é como você fala. E às vezes fica melhor que outro treine, que vá para a autoescola, sem justamente esse gerenciamento dos de casa para evitar conflito, né? Nós vamos para o intervalo e continuamos logo depois com mais interações suas aí de casa também, que vai chegar para a gente pelo nosso WhatsApp, e um quiz, enfim, bate-papo bom. Mas o ideal é terminar o programa de hoje com a sua decisão, já ligar lá na autoescola, marcar para começar agora a tirar essa carta de motorista. Até já. Vamos lá, Entre Família, de volta por aqui na TV Novo Tempo, no seu comecinho de tarde. Que prazer estar contigo todas as tardes aqui. Obrigado aí pela companhia, onde quer que esteja, viu? Tá dirigindo, mas só ouvindo a gente, né? Quem sabe, igual a Dali te falou, deixa no aplicativo e aí vai acompanhando a gente também. Ou quem sabe tem aquela telinha para os motoristas de aplicativo, às vezes tem uma telinha para o passageiro e assistindo também, né? Ó, que coisa boa. Enfim, onde estiver, obrigado pela companhia. Falando em dirigindo, falando em aplicar motoristas e tudo mais, o nosso assunto de hoje, para você participar e interagir com a gente, é sobre essa questão de mulher no volante. E aí já vem um monte de piadinha, né, Darlene? E brincadeiras aí, mas vamos lá. Mas com brincadeirinha e qualquer coisa, estamos dirigindo, aumentando o número de mulheres no volante. Verdade. Não, e até naquela informação que eu trouxe ali, faltou trazer que desses 35% de mulheres, dá um total de 79 milhões de mulheres dirigindo aqui no Brasil. Lembrando, a Edneia participou aqui com a gente, ela reprovou 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. E sabe quem não a deixou desistir? A mãe. Sempre alguém dizendo, você vai conseguir. Reprovação uma atrás da outra, não a fez desistir. E agora é uma profissional do volante. Inspire-se aí na Edneia. Conta pra gente a sua história. Verdade. Conta pra gente, manda no nosso WhatsApp, queremos saber de você. Demorou a dirigir? Errou muito? Foi reprovada? Mas conseguiu? Vezes? Quantas vezes? Vamos ver os recordes. Vamos ver se alguém ganha da Edneia? Vamos ver. 7. Manda pra cá. 7. Não lembra nada você, né? Como dizer o pastor Hamilton Menezes. Isso lembra alguma coisa a você? Então manda aí, WhatsApp 12983150249, aparece aí na sua tela também. Bora pro quiz? Vamos lá. O que temos hoje no nosso quiz? Cadê o quiz? E mais uma vez as artes impressionando a gente aí, né? E qual de nós vai responder primeiro? Com o pastor Aleixo, então. Quem pergunta, começa. Por que fazer a pergunta? Então manda lá, produção. Manda qual é a primeira pergunta. O que significa uma... Sério, começou com essa para ele? O que significa uma placa pare? Eu, como bom interior de São Paulo, significa que é para parar. É parar totalmente, porque chama parada obrigatória. Não é uma sugestão para parar. Plaquinha vermelha. Plaquinha E vermelha, aí, professor pare Felipe? é parar. Exatamente. Tem alguns detalhes que a gente encontra quando a gente começa a dirigir no trânsito da vida real. Quando a gente está se preparando para o exame, vai prestar o exame do Detran, tem que parar o carro totalmente. Às vezes até fazer a parada na faixa de retenção, depois ir mais à frente para verificar se pode atravessar, verificar o fluxo de carros. Mas quando a gente está dirigindo no trânsito da vida real, tem algumas situações que se a gente for parar totalmente a cada esquina, com pouco movimento, a gente acaba atrapalhando o trânsito. E aí isso pode fazer com que a motorista leve buzinada, porque
está parando demais, está deixando aquele trânsito muito travado. Então, a gente precisa ter um pouco de Consciência sensatez, cultural. de não travar tanto o trânsito, ainda mais em cidades grandes, como é o caso de São Paulo, cidades metropolitanas. Agora, Felipe, uma curiosidade, até a próxima pergunta. Os instrutores de trânsito, os professores, eles têm bom preparo? Porque, olha, eu não sei, menino, se quem me instruiu era, sabe assim? O que você me diz? Eu acredito que para a gente ter um trânsito melhor, a gente precisa formar melhores motoristas. E a profissão de instrutor é uma profissão nobre, porque ele vai preparar, a instrutora também vai preparar uma pessoa para dirigir por toda a vida, para não sofrer acidente, para passar longe de situações perigosas. Só que essa profissão, ela não é valorizada. Então, muitas vezes o aluno investe R$2.000 na autoescola, mas o instrutor prático, todos têm responsabilidade, mas aquele instrutor ali, ele vai mostrar a verdade do trânsito, tem que preparar para o exame, mas tem que preparar para a vida também. E às vezes ele ganha R$8 a hora. Como que esse profissional vai dar 20 aulas, talvez ali R$160 ele vai ganhar para formar uma pessoa para a vida? Como que ele vai se aperfeiçoar? Como que ele vai investir na sua carreira? Como que ele vai ser motivado a ajudar uma pessoa? A pessoa escolheu ser instrutor, instrutora, escolheu, mas a gente precisa valorizar essa profissão, porque ela vai fazer mais vidas não serem perdidas no trânsito. E às vezes aparece uma falta de trato, né, com quem está sentado ali para aprender do zero, às vezes nervoso, às vezes ansioso, e o instrutor está, às vezes, cansado de muitas aulas, pouco motivado por isso, e às vezes impaciente, aí você fica assim, meu Deus, e agora? O que eu... Moça, desculpa, eu estou te incomodando, né? O aluno pede desculpa, você está incomodando. Não, eu digo até no dia da prova, né? Que às vezes o fiscal que está ali, que é o que mais acontece, né? Já entra aquela pessoa cara fechada, a pessoa que vai fazer a prova, né, no dia da prova lá para saber se passou ou não, a pessoa já está nervosa. Aí chega uma pessoa muito séria ali do lado e aí é meio carrancudo, aquela prancheta velha ali, né? Aquele já cria todo um clima e às vezes tem alguns que nem colocam da inabilidade, né? Aí a pessoa não foi reprovada por causa da inabilidade, ela foi reprovada por causa do ambiente. O ambiente ali carregado, pesado, já fica naquela, pronto, vou errar. E é o que acontece, né? Eu, quando fazia minha prova, o fiscal era um fiscal daqueles que dava medo. Falei, pronto, eu vou errar, eu vou reprovar. Mas deu certo, graças a Deus na primeira, viu? Que bom. Tem mais uma, Pinal? Tem mais uma próxima. Crianças com até quantos anos devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados? 7 anos, 10 anos ou 12 anos? Essa eu vou na de 10 anos. Será? 10 anos. Teu filho ainda anda na cadeirinha de 10 anos? Não é que está quase 10 anos, está quase meu tamanho já. Não, porque assim, sabe por que eu digo? Porque ele tinha 9 anos. Vai se justificar. Explica aí, como é que você errou? Explica aí. Deixa eu explicar porque eu errei então. Porque ele tinha 9 anos, até os 9 anos, ele andava com aquela elevaçãozinha atrás, né? Era obrigado, tinha que ir. Aí fui parado numa blitz, ele estava sentado na frente, justamente nesse dia, e ele já grandão, o cinto passando na altura normal, com 9 anos. E aí eu não sabia, né? Achei que com 9 anos já podia, era mais por questão do tamanho. Aí o policial falou, não, ele tem que ter mais de 10 anos para poder sentar no banco da frente e tal, então ele tem que ir para o banco de trás. E estava ali a cadeirinha, aquela elevação dele, por isso que eu fui nessa, né? Foi traído, né? Foi traído. Por essa memória. E aí, Felipe? É o correto e é bom salientar que existem vários tipos de cadeirinhas. E hoje nós temos algumas cadeirinhas que têm um valor mais elevado, mas elas trazem mais segurança. Que são, por exemplo, as cadeirinhas que têm o sistema de Isofix. Ela trava na estrutura do banco do carro. E tem alguns carros que têm essa adaptação, né? Essa estrutura para você travar a cadeirinha. E tem alguns carros mais antigos que não. Mas se for possível, se couber no orçamento, é uma cadeirinha muito mais segura que a cadeirinha que não tem o Isofix. E as nossas crianças merecem esse cuidado. Com certeza. Mais uma. Darleide. Eu? Sou eu? O que fazer em caso de pane seca, falta de combustível, sinalizar pista e ligar o
ligar para o seguro, tentar ligar o carro novamente 5 vezes. Isso aí, menino, isso aí é Boa, olha aí. mandinga. Buscar socorro imediato. Aí acaba a bateria. Sinalizar pista, ligar para o seguro com medo de o guarda chegar, porque você vai ser multado. Vai. Uma multa pesadinha. E aí, Felipe? Darleide, responde, Darleide. Não, Qual que você buscar disse? socorro imediato. Mas não era assim, não. Sinaliza, liga para o seguro, pede socorro a quem? Pro marido, pro irmão, pro primo, como é que faz? Eu acho que eu acertei. Se não tá assim no Código de Trânsito, eu tô mudando Mas agora. Se o carro parou em um ambiente, exige sinalização, né? Exatamente, isso salva Buscar vidas. socorro imediato, mas sinalizar, você acertou. Exatamente. A gente sempre se não precisa tem seguro? É um sinalizar. perigo, não pode, menina, tem que ter seguro. Mas tem que sinalizar, parou, tem que sinalizar. O melhor dos mundos, o melhor cenário é nunca deixar Claro. o combustível acabar, porque a gente precisa manter a nossa segurança, começa nos cuidados com o carro. Então, se eu estou com algum equipamento, dispositivo que não está marcando corretamente, eu preciso arrumar. E eu sempre tenho que antecipar situações. Para onde que eu vou, qual que é o meu destino, qual que é o consumo, qual o planejamento, né, dessa viagem. Sempre se planejar para nunca ficar nessa situação. E cidades com trânsito pesado tem congestionamento, então tem que colocar todos esses detalhes aí no meu planejamento para não ficar na mão. Que às vezes dá aquele probleminha na bomba de combustível e para de sinalizar. Aí tem gente que tem mania de levar uma garrafinha, que é a reserva, né? No carro. Isso é um perigo, gente. Não façam isso, viu? Pastor Alexandre. Você colocar combustível inflamável do lado de dentro do carro Não é, sem moço? isolamento. Isso é uma técnica de morrer mais cedo, né? Tem o próximo aí? Quem tem a preferência em uma rotatória? O veículo que está entrando na rotatória, o veículo que já está na rotatória, todos têm a mesma prioridade. Pronto, todo mundo chega junto. Nova dele. Não, eu acho que é o veículo que já está na rotatória. Exatamente. Obrigado por ter sinalizado. Sua cara disse pra mim, é isso aí. Vai na B que tá certo. Ajudou. Quando não tem outra sinalização, porque tem algumas rotatórias que tem uma placa de pare. Você está na rotatória, em algumas cidades tem a placa de pare. Então sempre tem que respeitar a sinalização. Agora, quando não tem a sinalização, a preferência é de quem já está circulando na rotatória. Muito bem. Legal. Tem mais? Tem mais uma. Uma próxima. O que significa essa placa? Condições inseguras à frente, zona de praia, nenhuma dessas alternativas. Isso daí me lembra praia, né, Pastor Aleixo? Não, Não, pastor Aleixo não. Pastor Aleixo respondeu a pergunta anterior. Ai. Aquele sinalzinho ali significa que você será devorado por uma lula gigante. É isso que está escrito lá. Se mas, cuida. Mas Olha o creio que Abinal- você deveria responder. Olha o Abinal ganhando tempo. Olha bem o celular dele, se ele não está googando ali. Ixi, Maricha. Bom, mas eu acho... E agora? É de vento, né? Tá ventando ali. Algumas condições daí? inseguras à frente, provavelmente, né? Aí, eu acertei. Aê! É vento forte. Exatamente. Tem algumas placas que não são tão comuns no nosso dia a dia, mas tem algumas regiões do Brasil, em outros países, que tem rajadas de vento muito fortes. A gente vê o clima mudando muito, então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente encontra até no nosso dia a dia, próximo daqui de São Paulo, a gente sai de um túnel, por exemplo, e tem uma rajada forte de vento. Isso pode tirar um pouco da estabilidade do carro. Quem pilota a moto ainda tem que ter mais cuidado. Então é importante conhecer a sinalização e sempre estar atento, mesmo que não haja sinalização, a esses fatores. Eu acho Felipe, que... você conhece todas as placas? Tem algumas, honestamente, que a gente não vê com tanta frequência e a gente tem alguma dúvida, mesmo quem trabalha com isso há muitos anos. Né? É natural. Por isso que Algumas são bem específicas, né? são bem específicas. Às vezes, na nossa cidade, você não vai... Por exemplo, quem dirige só na capital de São Paulo, você não vai ver placas sobre animais na pista. É uma placa simples de ver, mas você pode ter dúvida quando você pegar uma estrada. Então, é sempre bom revisitar, pegar o livrinho da autoescola, dar uma olhada quando for fazer uma viagem, para não ser pego de surpresa e saber com o que você vai ver à frente. Deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho aqui, falando sobre essa questão de vento aqui. Uma vez quando eu morava em Florianópolis, fui atravessar a ponte e eu estava de moto, peguei uma rajada de vento atravessando a ponte, no alto ali, marzão embaixo.
E aquele vento, gente, acho que eu nunca orei tanto No pilotando uma moto. Não, na moto na ainda, moto, é. pilotando uma moto ali. Era uma Bros, aquela moto mais alta, mais leve. E o que fazer numa situação dessa? Você está pilotando a moto e vem aquela rajada de vento forte. Entrega a vida a Deus e pronto, né? Fazer o que você fez, orar. Né, Felipe? Tem algumas situações que a gente, dependendo do local, que a gente pode, inclusive, não só com relação a ventos fortes, mas com relação a chuva muito intensa, encontrar um local seguro para aguardar. Mas em uma situação como essa, onde não tem local de não parar, a tinha, gente atravessando reduz a a ponte. velocidade, porque parar pode ser mais perigoso, com certeza seria mais perigoso, porque pode ter Cima de uma outros ponte. veículos vindo atrás. Então, reduzir a velocidade e, quando for possível, encontrar um local seguro para aguardar essa ventania passar, essa chuva que não deixa você enxergar nada à frente, aguarda e depois continua a viagem. Reduzir a velocidade, mantém a vida na mão de Deus e vai. Pronto, vai orando. Próxima. O que significa essa placa? Siga em frente, alfândega, nenhuma das alternativas. Eu acho que é a C, porque a placa de alfândega está ali, siga em frente. Menino, tem isso na minha cidade não, Felipe. Quem mora em regiões com fronteira, né, vai muito para o Paraguai, para a Argentina, conhece bem. Essa aqui. Mas nós que ficamos mais dentro da nossa cidade não vemos com frequência. Né? Alfândega. Obrigada, Felipe. Alfândega não tem lá, né, em Guararema. Guararema não tem. Alfândega de Tem placa de Guararema. animais na pista. Tem Essa bastante. Geralmente são seus que você tem deixou muita solto lá. capivara. Falando em deixar bicho solto e atrapalhar a vida das pessoas ao redor, a gente sempre tem algumas coisas para saber no nosso relacionamento entre vizinhos. É por isso que hoje a gente tem esse quadro especial aqui que está chegando no seu momento de clímax conclusivo e eu chamo a vinheta do quadro Entre Vizinhos e a gente vai conversar ali agora com o Lucas. Eu gostei muito da amarração, de como foi, chegou, depois entregou. Parabéns, Você professor. pensar onde em veio o bicho clímax e problema com o conclusivo? vizinho, Guararema. Como passeou? Em vez de eu falar Darleide Alves, eu falei clímax conclusivo. Para preservar a amizade, nossa relação entre vizinhos aqui. Vamos criar um quadro, amizade entre vizinhos. Temos um apoio que gostei bastante. Gostei também da dinâmica do quiz aqui, nota dó. Muito bom. Olha a amizade, hein? Olha a amizade. Olha o clímax entre vizinhos. A gente continua, pessoal. É o seguinte, a gente tem um quadro que realmente fala sobre entre vizinhos, tantas questões pra gente poder abordar, tantos temas. Estou aqui com o Adilson Freire. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez, viu? Prazerzaço estar contigo. Aliás, primeira vez que eu estou com você presencialmente. Presencialmente. A gente sempre falou pela internet mesmo, tudo. Não deu certo. A última vez fui para uma viagem, mas agora presencialmente. Felizmente estou aqui. Um prazer. Prazer, viu? Eu queria, inclusive, pegar carona aqui no tema de hoje, porque é o seguinte, dentro de condomínios, eu já vi uma plaquinha ali com limite de velocidade. Como é que funciona, então, isso dentro de condomínio, para a gente seguir na mesma linha do programa de hoje? O convidado pode até me ajudar, mas o Código Nacional de Trânsito diz que dentro do condomínio vale as regras de trânsito do mesmo jeito. Tudo que não pode na rua também não pode. Lógico, obviamente estamos falando de um condomínio horizontal, com as ruas, com as vias, etc. Lógico, né? Então, as regras, o Código Nacional de Trânsito diz que são as mesmas, dentro do condomínio, fora. Não é porque dentro do condomínio pode tudo. Não pode, não. E você, como gestor de condomínio e síndico profissional, acho que muita coisa chega para você, algumas dúvidas com relação a isso, acho que era reclamações também. Eu fico pensando, condomínio geralmente está dentro ali, são ruas um pouco mais tranquilas. Estou com um carro, quero ensinar meu filho a dirigir. Não. Está aqui chegando a idade. Eu posso deixar ele aprender naquele ambiente ali, vou soltar? Não. Já tem um professor aqui pertinho da gente. Ele pode responder melhor que eu, mas não pode. É uma via, não pode. Tem que ter instrutor, tem que ser coisa igualzinha na rua pública, dentro do condomínio também. Segue as regras também. A regra também. Tá certo. E a gente, pegando desses outros temas dentro de condomínio ainda, chegando o Natal, tá pertinho, a gente já vem para esse clima já. E o que eu percebo bastante em alguns prédios, o pessoal gosta de enfeitar, colocar luzes num bairro, para dentro de um condomínio. Dentro do condomínio eu posso enfeitar do jeito que eu quiser. Se eu moro em casa, se eu moro num prédio, posso colocar. Como é que funciona essa legislação dentro de um condomínio e também fora?
existe uma diferença? Eu posso fazer o que eu quiser se eu moro num prédio, num condomínio ali, se eu estou fora? Como é que eu posso enfeitar minha casa se eu tiver essa vontade? Na rua, as residências autônomas, como nós chamamos, fora do condomínio, você pode fazer o que você quiser, mas, por favor, tenha bom senso, porque a gente vê cada coisa. Mas, assim, na sua casa, você pode fazer o que você quiser. Dentro do condomínio, não pode, porque existe uma legislação, isso é lei, não é questão nem de síndico, nada, é lei, que você não pode mudar a fachada do edifício. Então, nada pode ser pendurado, não é nem questão do enfeite do Natal. Sim. Bandeira, faixa, placa de vende, pendurar roupa, ou varal, seja... já recebi essa informação, né? Não pode, porque você tem uma fachada, uma sacada, uma varanda, tudo aquilo lá faz parte da fachada do edifício. E a lei diz que você não pode alterar a fachada do condomínio, a não ser que você tenha uma reunião entre todos os proprietários, resolvam mudar, aí tem que envolver a prefeitura também. Então, existe uma lei para isso. Então, você não pode colocar a luzinha, o urso, o Papai Noel pendurado, as cornetinhas, um monte de luz piscando, vira uma bagunça, né? Mas tem um bom senso, então, de cada condomínio, porque eu já vi bastante gente, às vezes, colocando luzinha, um pouco diferente uma da outra. Então, mas aí vem aquela coisa assim, é o brasileiro, né? Sim. Ah, mas aqui é Copa do Mundo, pode pôr a bandeira do Brasil. Então, não é assim, né? É porque é brasileiro, mas a lei não permite. Se você for levar a ferro e fogo, a lei não permite que faça isso. Você falou nessa questão de quem mora em prédio, geralmente pertence ali ao condomínio. Recentemente estava em mudança, até comentei já por aqui com vocês, eles estavam pintando a fachada do prédio. Chegou uma informação esses dias, o síndico falou, preciso marcar um horário com você, porque ele fazia a pintura por dentro da sacada. Na minha concepção, eu era o responsável, eu teria que pintar também a sacada por fora, mas não. Também o condomínio que é o responsável, ele escolhe a cor e ali ele cuida. A sacada, a varanda, pertence à fachada do edifício. Então, ela tem que ser pintada da mesma forma como a parte externa. E o proprietário tem que deixar entrar, é obrigado a deixar entrar. Lógico que tem que ser um cuidado, uma supervisão, etc. Tem que estar acompanhando, mas ele tem que deixar entrar, sim. O Lucas não queria deixar, não. Minha privacidade. Aqui não. Quem manda sou eu, né? Não, eu pensei, porque eu já estava comprando tinta para pintar o apartamento que estava saindo, eu falei, ainda tem a parte da sacada. Na hora que ele falou que não era minha responsabilidade, eu falei, para mim, melhor ainda, é tinta a menos aqui, agora viu? Fala. E eu até aproveito para perguntar isso, que às vezes, né, alguém que mora num apartamento, condomínio, enfim... às vezes a pintura deu uma descascada do lado de fora ali, né? Deu aquela descascada, tá meio feio. Busca o condomínio, então, o síndico, alguém, para poder fazer esses reparos ali na parte de fora da fachada? É uma pergunta que dá um bom debate. Se você sentir que está feio, você quer pintar, você pode fazer isso, desde que seja uma tinta igual a já que exista, né? Só que aí tem a pintura externa já está antiga. Ela já está suja, você vai pintar uma coisa nova, vai ficar um pouquinho esquisito, né? Então, é uma coisa a ser debatida, não dá para falar uma regra. Tem que ficar igual, não pode ficar diferente dos outros. Esse é o padrão. Pessoal, muitas perguntas que a gente já trouxe aqui para o programa, a gente já conversou aqui no quadro. Você mesmo recebeu, né, de algumas pessoas, tinha as dúvidas ali, a gente já compartilhou com a gente. E uma delas que me veio à cabeça, você também a gente comentou sobre isso, sobre o comércio. Geralmente a vizinha ali, ela faz um bolo e está começando a vender dentro de um condomínio. Isso daí funciona boca a boca ali, conversou, falou. Isso é aceito ou ela precisa respeitar também alguma coisa, porque já que mora num condomínio e tem uma gestão cuidando de todas as casas? Aí a coisa vai longe, mas resumindo, você pode ter aquele comércio informal entre vizinhos, você faz um salgado, você vende para o seu vizinho, o outro faz um doce, bolo, pão. Então, isso é uma coisa até que natural. Existem condomínios, eu conheço vários, em São Paulo isso é muito comum, que faz uma feirinha na parte do térreo do prédio. Isso é muito legal. Cada um coloca o seu produto ali uma vez por semana, é uma coisa gostosa de fazer. Está crescendo muito isso, né? Então, isso é uma coisa legal. Agora, o que não pode é o comércio externo. Você ter clientes entrando externamente para acessar o seu apartamento para comprar alguma coisa. Isso é proibido. Descaracteriza a função da propriedade. Então, isso legalmente não pode. Como eu falei, tem muita coisa para falar sobre isso. Está tendo muita confusão, tem pessoas que estão querendo vender o alimento, a comida, e entram nesses aplicativos. Falam, eu posso fazer a comida em casa e um motoqueiro pega na porta, eu desço e entrego para ele. Está dando confusão, porque não pode. Você acaba virando um comércio e não pode. Então, entre vizinhos não tem problema nenhum. Na rua mesmo, né? Numa vila. Então, isso é muito comum e é saudável até. Você trocar serviço, trocar.
né? É legal que quando acontece esse tipo de feirinha, você acaba conhecendo vizinhos que vocês nunca teve contato. Tá ali, nesse momento o pessoal sai, coloca ali, consegue comprar o que precisa. E deixa eu falar que meu filho é um dos maiores empreendedores no condomínio lá, viu? Ele faz docinhos, ele faz bolo, faz bolachinha às vezes, junta umas cartinhas de coleção que ele tem para vender pessoal. Quando ele tem um propósito ali para ganhar um dinheirinho, ele vai que vai, né? A gente apoia, Isso com é certeza. excelente. Isso cresceu muito durante a pandemia. Isso explodiu praticamente na pandemia, né? Antes já existia um pouquinho, mas na pandemia isso explodiu. Todo mundo fazendo um pouco de tudo, todo mundo trocando serviço. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, então troca. Eu te dou um bolo, você me dá um salgado, me dá uma coisa assim. Isso é muito comum. Legal. Isso é Isso demais. é saudável. Eu lembro que o meu síndico falou que tinha uma ideia de fazer um lanche com os vizinhos na tarde assim. Eu falei, cara, tem total meu apoio pra gente poder. Não, tenho essa ideia de um dia fazer um lanche da tarde com todo mundo. Eu falei, tem meu apoio. Eu acho que é legal que gera realmente conhecer quem você não conhece. Geralmente só se vê no elevador, pronto e acabou. O elevador que está chovendo, está frio, nossa, será que não vai ter sol? Aquele papinho sempre já roteirizado. É. Mas eu quero agradecer por você estar com a gente, ficou durante este mês participando, trazendo esses temas aqui, entre vizinhos, tantos pontos, a gente entendendo que, em alguns casos, sim, tem regras, tem a questão do bom senso, para que realmente seja uma boa vizinhança, seja feito de uma maneira legal, amigável. Essa primeira temporada fica por aqui. Eu quero agradecer por você aceitar o nosso convite, estar aqui no Entre Família, falando sobre Entre Vizinhos e esclarecendo alguns temas para a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero voltar em breve. Muito Tá obrigado. certo. Obrigadão, Obrigada. de verdade. Valeu. E Obrigada, olha só, pessoal, a gente vai Gilson. ficando por aqui, só esse blog. Daqui a pouquinho a gente volta, tem uma entrevista ainda. Sabe que tem lançamento chegando por aí, um projeto novo. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então não sai daí, porque o Entre Família, ele volta já. Já estamos de volta com o Entre Família, aquele intervalinho rapidinho. E você sabe, né, pessoal? Avisei você que daqui a pouquinho tinha lançamento, tinha novidade chegando. Hashtag, então, roda a vinheta. Já voltamos. É o seguinte, pessoal. Não estou sozinho. Jefferson Pilar comigo aqui. Cara, prazerzaço receber você aqui no Entre Família. É no meu, primeira hashtag. vez nesse programa. Casa Nova, você viu? Maneiraço. Não, tá certo. Mandaram ver. A gente tá felizão, a gente gosta de receber as visitas por aqui, mostrar, contar da casa. Geralmente quando a gente tá em casa não, a gente gosta de contar. Chegou visita, ó, aqui tá o lugar, funciona, a gente faz isso até por aqui também. Mas inclusive para falar sobre novidades. Cara, faz um tempo que eu não vejo você rodando por aqui, não sei se sou eu, mas enfim. Tá te vejo todo mundo rodando. falando isso, na Cadê verdade. o Jefferson Eu Pilar? acho que é verdade, eu acho que já faz tempo mesmo. Mas por causa da faculdade de teologia, né, toda a realidade. Produção, gravação, foi muita coisa mesmo, assim. Pois é, já tô aqui, ó, estamos lariando hoje aí. Tem área aqui. É isso mesmo. Legal. Mas voltou Bênção e... pura sem mistura. Sem mistura nenhuma. Tá vendo? Você tá em casa, né? Tô em casa. Você tá tô em mais em casa que nunca. Aqui só tem Pilarzetes aqui. Pilarzete, Pilarzete. pelo amor de Deus. Mas ó, eu já tô há 13 anos de Novo Tempo e essa galera tá aí desde quando eu cheguei. E sempre me senti amado, quisto, mesmo. aceito, valorizado. E para mim, realmente, me sinto em casa. É mesmo, é Não, eles queriam verdade. com a camiseta com sua cara, assim. Daí ele falou, não, acho que não pode, pessoal. Acho que hoje não vai poder. Mas Não era o dia de trazer a camisa do fã clube Hoje hoje, não vai né? dar. Então a gente tá falando que realmente sentiu saudade de você por aqui, mas você falou sobre projetos, inclusive lançamentos de um novo. Inclusive, eu já vi o teaser, assim, uns bastidores. Cara, que incrível. Eu queria que você compartilhasse com a gente, quem tá assistindo a gente em casa, que projeto é esse? Eu, de longe, eu já diria que acho que é um dos maiores que você já trabalhou, já pensou, Sem executando dúvida. aí, né? Sem dúvida. É o EP Visual Vida, eu achei bonito que o Novo Tempo chamou de filme, né, bicho? Você viu? Eu entrei lá na pré, aí tava assim, filme Vida. Falei, que isso? Mas por que isso, né? É um musical, é um EP visual, não há intervalo entre as canções, é um projeto narrativo, né? Ele conta a história da redenção desde a queda. A primeira música fala da queda, mas só com uma introdução de esperança, porque já anuncia, já tem ali o prenúncio da vinda do Messias que consertaria a ruptura. Então eu escrevi desde a queda até a ressurreição. É um projeto narrativo em ordem cronológica. Na linguagem técnica, é um projeto de narrativa soterológica, né, que é a teologia da salvação.
sabendo que ele tá falando, explicando pra gente como é que funcionou tudo isso, ele falou sobre um teaser, tem um vídeo para poder compartilhar com você, pra você entender tudo o que tá acontecendo. Então pode rodar, eu quero que você também assista para já entender o que ele tá falando. Cara, olha isso. Imagens. Olha isso, Uau. olha Não, as o legal dessas imagens ali, que elas vão girando, quando a gente assistiu lá em casa, eu ia girando o celular assim também, ó. Da Cara, labirintite, né? Muito massa. Que é a realidade de que a queda deixou tudo de cabeça para baixo, tudo desarmonizado. Né? A primeira música tem várias vezes esse desigrejados, desrebanhados, desagregados sós, desunidos, destruídos, desunidos pó. Então, um ato delinquente desumanizou, a morte do inocente vai curar o vai curar essa realidade de ruptura. Então já é um anúncio. E é exatamente sobre isso que eu ia falar com você, perguntar pra você, porque quem assistiu, nossa, que legal o lugar onde foi gravado, mas tudo foi pensado. Existe um propósito pra tudo. Pra e nas tudo. suas músicas, desde que eu observo, eu lembro que eu fiz uma entrevista com você, era do Revista Novo Tempo ainda, falando sobre as suas canções, e eu entendo meio que é um desabafo, falando, cara, é isso, as canções, eu percebo isso. A gente vai conseguir também observar isso nesse novo projeto? Então, não é a característica desse projeto. Isso. Como eu falei, é um projeto mais assim, narrativo. É a minha visão de evangelho, né? O evangelho a partir da minha plataforma de interpretação. Então, eu entendo que a queda gerou ruptura e a reconciliação gera vida. Vim para que tenham vida, quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Então, eu ia chamar de zoe, que é o termo grego usado por João e o apóstolo Paulo para dizer que é a vida que acontece quando Jesus nos encontra. Só que ia ter que ficar toda hora explicando isso, eu tenho que colocar no português mesmo. Já adiantou pra gente, já adiantou pra gente. Eu achei aqui só um pouco do teaser, a gente falou sobre o pessoal de casa, mas quem quiser assistir esse filme, como é gravado, esse projeto todo, ele já está disponível e onde consigo encontrar? Já está Olha disponível em isso. todas as plataformas digitais, bem como no YouTube, que já está lá disponível. Ai, gente, eu Ainda quero bem. sugerir, assim, que o Entre Família faça uma pauta de revisitar os lugares onde ele gravou. Boa. E de Foi na preferência Finlândia, né? que nós, na Islândia. apresentadores, Islândia, né? Islândia. façamos esse caminho. Já Pode que me eu levar estou... também, que eu aproveito e fico como um Amigo, guia turístico. amigo, me enviaram para ir a Israel fazer o Rotas Bíblicas Mulheres. Não deu certo porque começou a guerra. Eu sugiro essa rota. É uma boa rota, é uma ótima Da guerra rota. para esta rota. Pode Coisa ser que eu faça. linda. E é o país mais seguro do mundo. Coisa Mais linda. caro também, mas é o país mais seguro. Coisa linda. Eu acho que mais limpo, com energia sustentável. A água quente lá é natural da torneira. Olha isso. Natural. Onde assim, é que você tava? Na Islândia. Na Ali. Islândia. Coisinha basiquinha assim, na Do Islândia. ladinho do Polo Norte. Jacareí, Curiosidade, a Guararema, gente Islândia. gravou no Isso que eu ia verão. falar. Guararema passou. Olha. Guararema, Islândia. Gravamos no verão, não tinha noite nesse período, mas estava 0 graus, amigo. Teve alguma aurora boreal? por Não, lá? só no inverno, praticamente. É verdade. porque aí É verão, anoitece, verdade. né? Ô, A gente tum. gravava de 11 da noite às 6 da manhã. Olha Porque isso. geralmente estava cheio no período, a gente só descobriu Jefferson, a isso depois. diretora quer morrer, dizendo tchau, Jefferson. E a gente aqui puxa só conversa. tranquilaço. Tranquilaço. Agora, a música que é boa hoje, nada. Pra A próxima. conferir, vai ter que ir lá no YouTube. A gente tem esse Então vai lá, gostinho de depois quero do mais. programa, Você é claro. só deixa. Ah, Exatamente. Cara, Já tá na brigadão parte por estar com a música também, gente, né? viu? Eu que agradeço, gente. Precisasse Alegria. contar mais essa novidade sua aí, então já sabe, corre lá no YouTube e também nas redes sociais do Jefferson no Instagram para poder compartilhar e também Vai saber lá, as vai lá, novidades. vai lá. Tá na tela aí. muito bom. É isso, pessoal. Novidades para você aqui no hashtag. O programa ele continua. Verdade. Bora continuando por aqui no seu Entre Família. Obrigado, Luquinhas. Obrigado, Jefferson. Sempre bom estar com essa galera aí, viu? Redes sociais, hora de correr e já trazer a sua participação. O momento Não Me Esqueci de Ti, como bem lembra pastor Robson Aleixo. Bora então para as interações. Falando sobre esse assunto de hoje aqui, ó, que tem perguntas também que você pode mandar para a gente. Falando sobre mulher no volante. Ai, ai, ai. E Mulher, agora, hein? volante e medo, né? Simone chegando por aqui falou o seguinte: boa tarde, ô Simone, boa tarde. Eu já tenho carta há 10 anos, mas tenho medo de sair sozinha dirigindo. Tenho medo. Sou corretora e preciso ter essa liberdade de ir e vir. Algum conselho para que ela perca um pouco esse medo
de dirigir já há 10 anos, né? Não, e você habilitada. viu que ela repetiu, né? Mas tenho 2 vezes medo. falou, tenho medo, tenho medo. Ela quase assim, socorro, Felipe, favor. me ajuda, socorro. A gente encontra muitas mulheres com habilitação há muitos anos. Eu tenho alunas que tinham habilitação há mais de 25 anos e não dirigiam. E elas precisaram entender alguns detalhes para superar esse medo, para controlar esse medo e dirigir com confiança. E uma das coisas que eu saliento muito para todas as pessoas é que não basta ter confiança para dirigir. A gente precisa conhecer sobre o trânsito da vida real para dirigir com segurança também. Porque o que a gente mais vê é motorista confiante no trânsito. Mas quando a gente liga a TV, tem muita notícia de acidente. Então, primeiro ponto, fazer uma autoanálise. Primeiro, saber que a mulher, você é capaz, você pode dirigir. Mas, primeiro ponto, analisa quais são as situações que te incomodam. Por exemplo, se eu me ver no congestionamento na subida agora, aquele trânsito anda e para na subida, tem um carro manual, essa situação é desconfortável para mim? Já comecei a me sentir mal? Já me deu até calafrios, quem tem ansiedade tem esses sintomas, só de pensar no que vai acontecer. Então, anota isso e vamos resolver. Eu tenho dificuldade de manobrar de ré entre 2 carros? Vamos resolver. Porque a gente vai aliar técnicas de direção para ter um domínio preciso do carro, para você mandar e o carro obedecer, para não passar vergonha na rua, para não passar sufoco, para não correr risco de bater. Porque a pessoa que bate, que rala o carro, no dia seguinte, isso vai pesar contra ela, vai ficar no emocional. Eu acho que eu não vou tentar de novo. E é neurociência, isso é natural do ser humano. Se eu tomo uma ação, por exemplo, colocar o dedo na tomada, a consequência é ruim, automaticamente eu me afasto daquilo, eu não quero de novo. Então a gente trabalha técnicas de direção para você não passar pela situação ruim e alia isso com técnica de controle emocional, para você saber lidar com esses sentimentos negativos, o pensamento no que vai acontecer, no pensamento ruim. Então, não vamos generalizar o medo, vamos identificar o que te dá medo, o que eu faria nesta, naquela outra situação que me causa pânico. E vou buscar auxílio para aquele medo específico. Fica melhor assim, né? Isso, primeiro fazer essa autoanálise, anotar, colocar no papel e aliar isso com controle emocional. E Isso até faz toda essa a da diferença. subida aí, eu já vi muitos casos que eu, para vir, né, para cá saindo de casa, sempre tem uma subidinha, né? Eu sempre vejo algumas mulheres, geralmente, às vezes, nessa Mais questão da cuidadosas. insegurança, mais cuidadosas, elas ficam paradas bem no pé do morro ali, né? Ficam paradas bem no pé do morro, a hora que o sinaleiro, né? A hora que o sinal abre, aí sim ela vai, já sobe para não precisar ficar naquela... Mulheres sábias. Não ter o perigo Controle de pedais. de deixar Mulheres afogar ali. sábias, muito Sinaleiro sábias. também conhecido como semáforo. Exatamente. Euzira, São Paulo, boa tarde a todos, boa tarde, querida. Tenho carta há 20 anos, mas nunca dirigi porque sempre tinha meu esposo ao meu lado. Ele faleceu e hoje eu estou na dependência dos outros. Preciso dirigir, mas tenho medo. Qual o conselho do professor? Preciso da minha independência. O que posso fazer? Segue a mesma orientação que você deu A anteriormente? mesma orientação. E é muito importante entender que você não é culpada, porque às vezes a gente se culpa. A gente vê os outros dirigindo e não dirige, a gente se sente mal, eu sou incapaz, dirigir não é para mim. Então a gente tem que entender isso, porque o ensino que a gente teve na autoescola foi, infelizmente, assim, para passar no Básico, exame. Não deveria ser assim, né? Deveria ser a preparação para dirigir na vida real. Então você aprendeu ali a fazer uma baliza entre cone e cabo de vassoura. Em algumas regiões é assim. Na vida real não tem isso. Então é natural e por a mulher ter mais responsabilidade, ela prefere não se arriscar. Eu não tenho certeza que meu carro passa ali, eu não tenho noção de espaço. Estou com meu filho na cadeirinha, eu vou me arriscar? É uma decisão coerente da mulher não ir, sentir medo. Agora, quando ela tem certeza das ações, por isso que eu falo muito de técnica de direção, ela tem certeza absoluta que o carro passa ali, não tem chance de errar, a confiança naturalmente vem. Então, é muito importante esse fator que às vezes é negligenciado no ensino lá na autoescola. Agora, quando ela diz que tem a carta há 20 anos, Euzira, um beijo para você, que é mãe a tia do Rogério, ali de São Paulo. O Rogério trabalha com a gente. Um beijo, Euzira, para você. Fiquei pensando no seu caso de se você tirou a sua carta há 20 anos, será que também não é hora de uma reciclagem, né? De voltar a uma autoescola para pegar confiança de novo? Ao que parece, ela não dirigia, então provavelmente esse seja o melhor caminho também, né? Com certeza. E a gente volta naquele ponto do instrutor, da instrutora. Escolher
escolher um profissional, porque em toda profissão tem os bons profissionais, tem os que não são bons, que não têm paciência, que acham que a pessoa já tem que chegar ali sabendo tudo, e a gente não nasceu sabendo dirigir. Então eu tenho que entregar um passo a passo e cada pessoa tem um ritmo diferente. Às vezes eu tenho uma dificuldade que você não tem. Às vezes eu aprendo com mais facilidade uma coisa e a outra pessoa não. Tem mais uma? Jader Pinheiro, que está dizendo o seguinte: excelente tema, minha esposa só conseguiu tirar sua habilitação na 9ª tentativa. Olha! Mas hoje dirige muito bem. Há mais de 10 anos, inclusive nas rodovias, e nunca se envolveu em acidentes. Ó, então ela ganhou da amiga que participou antes, né? Gabriela Aires, tenho habilitação há mais de 12 anos. Bonita você, Gabi. Se eu dirigir 12 vezes nesses 12 anos, estarei exagerando. Sempre fui muito incentivada a dirigir. Meus pais sempre dirigiram muito bem. Eu achei que amaria, mas quando tirei minha habilitação, travei. Morro de medo de não conseguir dar conta do trânsito. Graças a Deus, hoje tem aplicativos de carona. Olha, e é legal a gente falar também, conforme o Felipe estava dizendo, que a habilidade se desenvolve. Você não toma uma pílula e outro dia está bom. A gente tem como lidar com todos os outros medos, né? A gente lida, por exemplo, você tem medo de falar em público, vai ter que falar em público e aplicar técnica. Mas se ela decidiu que não vai correr atrás de quebrar esse medo, tudo bem, vai de carona, vai de aplicativo, né? Verdade. Beijo. Próximo, então, Maria Conceição, de Armação dos Búzios. Que legal, Rio de Janeiro. Abraço para todo o pessoal aí. Ela diz: dirijo desde 1988. Aos 67 anos, estava um pouco tensa, porém confiante na providência divina. Fui aprovada novamente. Detalhe, só dirigindo Fusca. Ei, Que minha legal. amiga. Hoje, o velho e querido 1962, Fusquinha 62, né? Ei, Fuscão. Tive um 62 também, viu? Veronice, estou tirando minha primeira habilitação, tenho 54 anos. Meus parabéns. Parabéns. Ali, ó, enfrentou e foi e não se Maravilha. limitou. Estou na prática e falta 3 aulas para terminar. Sempre fico ansiosa quando chega o dia, mas quando eu estou no carro para fazer a aula, eu fico calma. Olha. Aí, a ênfase de um bom instrutor, né? Que mais, amados? Eliane Lacerda, acho que eu conheço essa menina. Conheço. Sou filha de caminhoneiro e amo dirigir. Meu pai me ensinou a dirigir quando eu ainda estava no ensino médio. Até que um dia eu entrei na garagem, não parei. Passou direto. E queria ir direto para a sala. Mas aí o tempo passou e o Abnal voltou a me ensinar com muita paciência. Verdade. Aê, Não, marido bom é outra coisa. Obrigado, viu, amor? Beijo. Mas essa questão da paciência, eu acho que tem que ter, né? Quem está aprendendo, você tem que ser paciente. Não ficar berrando na orelha ali, porque não adianta, piora, né? E hoje, tanto é que às vezes a gente dirige para Santa Catarina e ela leva boa parte do trecho, eu vou dormindo, tranquilo. Muito bom. Isso é muita paciência. Glauciane, de Minas Gerais, legal. Eu tenho muito medo de dirigir, tenho pânico. Quando pego no volante, é muita pressão. Muita responsabilidade. Não gosto de dirigir, mas às vezes pode ser necessário. É necessário. É necessário, né? Muito lá. Uma emergência. Maria Creuza. Oi, gente. Tenho pavor de dirigir carro. Não consigo. Só meu marido dirige, mesmo assim tenho medo. Olha, eu sugiro, né, Felipe, para muitos desses casos, pode ter escondido aí nesse medo questões emocionais de insegurança para trás da tua vida que impacta em outras áreas, inclusive não somente dirigir. Muitas vezes há muitos casos de pessoas que põem a vida na mão de outros para outros levarem a vida, dirigir por você, decidir por você. Quando você tem esse comportamento para a vida, obviamente você pode ter medo de dirigir, porque você não dirige a sua vida, quanto mais um carro. Pensa nisso, tá bom? Felipe, obrigada, viu? Eu agradeço muito o convite e fico muito feliz de falar sobre esse tema, porque viver sem depender dos outros, ter a sua liberdade, poder viajar, passear a hora que quiser, cuidar melhor dos filhos, levar na escola, fazer a rotina de casa. Isso é o desejo de muitas pessoas, que pode ser básico para alguns, mas muda a vida de quem precisa. Mas eu achei um programa só pouco, viu? Porque você viu que esse assunto mexe com muita gente. Você volta por aqui? Volto. Eu só quero piloto por aqui, menino. Obrigada. Teve muita Agradeço interação muito. hoje, portanto, a gente promete voltar com esse tema para vocês, tá bom? Principalmente vocês, meninas. Intervalo rapidinho e já voltamos. Até já. Gente, eu estou dando uma folheada aqui nessa revista
fantástica e tem assunto para todos da família, tá bom? Revista Entre Família, que é o tema. Olha aqui, ó, você está vendo aí, é o tema do nosso programa Entre Família, que aborda vários assuntos. Filhos adolescentes, está passando aí alguns perrengues aí, Então quer saber como lidar melhor com os filhos adolescentes? Essa fase linda, uma fase fantástica, mas que precisa ser compreendida também. O relacionamento aí está precisando daquele tempero a mais no seu relacionamento? Esse tempero que é Jesus, viu? Ele que vai trazer aquele amor que talvez esfriou, trazer, quem sabe, aquela chama que você precisa nesse momento também. Enfim, relacionamentos, saúde emocional e muito mais. Tudo isso nesse guia para você, Entre Família. E o legal de tudo é que sai de graça para você que está acompanhando a gente. É só entrar em contato agora com o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Ou, tá aqui, ó, o QR Code, aproxima a câmera do celular para esse QR Code. Ou liga no telefone que está aparecendo um pouquinho mais para cá, ó. E aí você já vai pedir essa revista que chega de graça na sua casa, tá bom? Manda mensagem agora ou liga ou entre em contato e vai chegar de presente para você, revista Entre Família. E falando de família, Darleide Alves entende muito desse assunto também. Está ali junto com o pastor Aleixo para trazer um quadro novo para a gente, né, Darleide? Menino, estreando etapas do matrimônio. E para a gente explicar direitinho como vai ser essa etapa do Entre Família, com esse quadro novo estreando agora, roda o VT. Casamento é um ponto de partida, o momento que dois corações se tornam um e as sementes do amor são plantadas com a promessa de crescimento e fortalecimento mútuo. É uma etapa repleta de emoções intensas, sonhos compartilhados e expectativas. É onde os casais enfrentam a empolgação da novidade, as primeiras descobertas e os desafios que surgem quando duas histórias de vida se entrelaçam. É um capítulo inicial que estabelece as bases para uma jornada que durará toda a vida. Olha, promete por aí, viu? Aprender etapas do matrimônio. Começa lá no namoro. Só para você ter ideia de que é assim também uma escola em que a gente não se forma, é para a vida toda. E tem entrevista hoje, né? E é bom falar de etapas, né? Porque a nossa vida tem etapas, né? E a gente vai ver agora um casal que vai estrear nesse quadro junto com a gente, falando dessas etapas e como elas são bem aproveitadas e superadas lá no telão. Olha ali. Sejam muito bem-vindos ao Entre Família. Olá, tudo bem? boa tarde. Boa tarde. São o pastor Flávio de Lima Oliveira, que é pastor e professor, acompanhado da sua esposa Cláudia Pereira de Souza Oliveira, que é enfermeira. Amigos, estão casados há quanto tempo? Quantos se conheceram? Conta já o começo da história de vocês. Olha, Darleide, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Nós nos conhecemos em um retiro espiritual na igreja, né? 12 anos atrás. 2 anos atrás. Faz um tempinho já que nós nos casamos, né? E nesse retiro espiritual nós nos tornamos amigos e anos depois nós continuamos amigos e os nossos amigos falavam pra gente: vocês são namorados? E a gente: não, nós somos só amigos. E a torcida era grande pra gente se tornar um casal. Então, acho que mais de 12 anos, então, porque 12 anos é só de casamento. Então, nós nos conhecemos nesse retiro, como nós comentamos, mas ficamos bastante tempo sendo apenas amigos. Eu lembro que um ponto, assim, que foi bem importante, foi que um dia eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para alguém que fosse minha futura esposa, e tentando pensar, assim, em características, né, dessa futura esposa. Eu lembro que minha oração foi mais ou menos assim: Senhor, manda alguém para mim, assim, inteligente, espiritual, que nem a Cláudia. Que bonitinho. Que legal, né? Sabe o que é uma coisa interessante? Eles falaram, a gente, normalmente, pensando no casamento, a gente foca na pessoa, pensa nas características da pessoa, os sábios decidem sobre isso, mas aí quando essa pessoa passa a ser parte da gente, tem mais pessoas junto, né? Tem a sogra, tem o sogro, tem a família, tem o convívio, e essa é uma fase, uma etapa do casamento. Queria saber de vocês aí, como é que foi essa fase que todo mundo tem que enfrentar, que é o desafio, que é de integrar com uma família diferente, nova? Bom, teve alguns desafios, né? O primeiro desafio foi já ali na parte do namoro, porque a Cláudia, ela é
a filha caçula e a única menina, né? Tem o Rodrigo e o Fábio, que são os irmãos, e ela é a caçula e a única menina. Então, eu tive que ir conquistando a confiança ali da família aos poucos, mostrando ali que eu era alguém que tinha confiança, né? Principalmente com o pai dela, que era assim mais sério, mais rígido, mais ciumento. Então, nós fomos aprendendo como que cada família funcionava. Eu lembro de comer algumas vezes, lá nós éramos em Salvador, Bahia, né? Eu lembro de visitar a casa dela algumas vezes e comer algumas vezes cuscuz com a família, que minha sogra gostava bastante, e eu nunca contei para ninguém que, na verdade, eu detestava cuscuz, né? Mas para poder estar ali, para poder estar apoiando, aprendendo, a gente foi junto, né? Hoje em dia, graças a Deus, isso já virou uma amizade muito grande. E eu comentei do desafio. O segundo desafio é que quando nós casamos, nós estávamos morando longe da família. Nós aqui em Curitiba, no Paraná, e eles lá em Salvador. Então, toda a amizade que nós fizemos durante o período ali do namoro com a família ajudou muito nesse momento que nós estávamos distantes, porque a família sabia que nós estávamos casados e que eles podiam contar um com o outro. Então, hoje, eu acho que minha mãe fala mais com a minha esposa do que comigo. Comigo, ela liga, fala 10 minutinhos, com a minha esposa, umas 2 horinhas. Nós nos tornamos amigas, né? Tanto a Leila, que é a mãe do Flávio, quanto o Lauro, né? O pai do Flávio. Então, são os meus pais, se tornaram os meus pais também. Então construímos um laço de amizade e trocamos figurinha ali, convivemos e compartilhamos dores e desafios na nossa jornada, né? Eu fiquei aqui pensando, olhando para vocês nesse telão e pensando, se eles estão já juntos há 12 anos, isso? 12 anos? 12 vocês se conheceram com 12, né, gente? Vocês começaram a namorar crianças, porque vocês não têm nem 25, mas abafa o caso. Me conta, então, me conta qual foi o principal, quais os principais desafios que vocês dois, como casal, venceram. O primeiro desafio, assim, que como casal nós vencemos foi a comunicação. Porque eu sou uma pessoa bem subjetiva e meu esposo é uma pessoa bem objetiva. Então, quase literal. Então, assim, uma das formas que nós encontramos para nos comunicarmos, primeiro foi ouvir seus programas, Consultório de Família e Sem Tabus, foram a base para a gente. Você foi meio que a nossa conselheira de casal mesmo sem saber. Que legal! Nós também líamos muitos livros sobre relacionamento, né? Um livro que foi bastante importante para a gente foi o Cartas a Jovens Namorados, também o livro Feliz no Amor, da CPB, né? Então, nós assistíamos programas, líamos algumas coisas e usávamos isso como gatilho para iniciar conversas, para poder falar, olha, eu gosto assim, eu entendo assim. Outra coisa que ajudou bastante a gente nisso foi a questão de que nós aprendemos a sempre esperar o melhor do outro, sabe? Então, uma coisa que a Cláudia sempre fazia comigo era, quando eu falava alguma frase, alguma coisa que poderia ser mal interpretada, ela falava assim para mim, olha, eu entendi que você quis dizer isso, isso e isso. É isso mesmo? Isso dava a oportunidade de eu poder corrigir, explicar o que eu realmente queria falar, né? Então, tentar ser compreensivos um com o outro, e tentar entender como cada um se comunicava, foi um grande desafio, mas que aos poucos a gente foi lidando e aprendendo. Eu quero fazer uma pergunta cascudinha, né, para vocês, mas é uma pergunta fundamental, porque a gente tem nossos desentendimentos. Nem todo desentendimento é pecaminoso, nem todo desentendimento tem a ver com nossos problemas, mas a gente se desentende exatamente porque somos duas pessoas diferentes. Há sempre um método de casais bem-sucedidos, né? Eu queria saber se vocês têm o de vocês, qual é a fórmula que vocês usam para destravar os desentendimentos aí? Bom, no início isso era bem complicado, porque o que acontece? Eu, como uma pessoa assim meio direta, eu sempre queria resolver os desentendimentos na hora, no momento. E a Cláudia, ela sempre queria adiar para quando tivesse passado ali a emoção, os sentimentos, ficado mais calmo. E aí nós chegamos no meio termo, que é, nós nunca deixamos com que um desentendimento ele dure mais do que um dia, e nós evitamos tentar resolver o desentendimento quando ainda está os dois no fogo ali da emoção, né? Então, não passa de um dia, mas também esperamos um pouquinho para esfriar. E isso tem ajudado bastante, porque a gente sabe que quando está chegando ali a hora de dormir, seja lá o que for, nós vamos ter que nos entender, não tem uma outra opção. Entender e perdoar não é uma escolha, é certeza. Então, a gente só vai cumprindo ali, né?
Bom. Outra coisa que ajudou bastante foi o que a gente tinha comentado antes, de sempre esperar o melhor do outro. Isso é uma coisa importante porque muitas vezes, quando nós recebemos a primeira informação, aquele primeiro contato, nossa primeira postura é querer tentar interpretar ao nosso olhar. E quando você começa a visualizar o que o outro realmente quis dizer e você tentar entender a posição do outro, fica mais fácil de interpretar se realmente aquela postura foi negativa ou se foi positiva diante da situação. Olha, vocês já estão doutores aí nesse assunto, viu? Comunicação e família. Casal, beijo pra você. Fico muito feliz de ter feito parte da história aí de vocês. E estamos juntos ainda. Que Deus os abençoe e até uma próxima vez por aqui. Até mais. A gente falou de medo hoje da Leide Obinal e eu me lembro de uma história que poderia dar medo em todo mundo. 3 homens com um ideal, numa fase da vida, diante do desafio de adorar. E ali estavam, um rei babilônico e a morte estava acesa na frente deles. Aquela posição deles de dizer assim, não, nós não vamos nos ajoelhar, isso está descrito no livro de Daniel, capítulo 3, os colocou na próxima fase da história dentro da fornalha. Mas eu queria que você pensasse em algo dessa história. Quando o rei olhou dentro da fornalha, ele viu 4 pessoas lá. Fora da fornalha tinham 3 pessoas. E isso nos chama a atenção para uma coisa. É quando o fogo acende que o mundo percebe quem é que te sustentou em pé diante dos desafios. Quando você entrar no carro, lembre que você não entra sozinho. Quando você vê seu filho dormindo, você também não está sozinho. Quando você ora para que alguém volte, você não está sozinho. E quando você enfrenta os desafios do seu casamento, seja lá qual etapa que é, você não está sozinho. Mas é nessas e nesses desafios que o mundo conhece quem te sustentou.